Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa, essa exploração aprofundada. Hoje a gente está com um material aqui que, olha, eu considero essencial para quem pensa a fé cristã no mundo atual. É o Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do John Stott. A gente vive numa época de perguntas muito intensas, né? Eu lembro que o próprio Stott contava de uns estudantes que o questionavam assim, como é que uma religião palestina primitiva pode ter algo relevante para dizer? Sabe, na era da exploração espacial, da engenharia genética, essa sensação de desconexão, né, de que a fé e o mundo moderno correm em trilhos separados, é esse o grande desafio que o Stott encara aqui. Exatamente. E a chave logo de cara está no título, né? Essa ideia que provoca a gente. A dupla escuta. Não é para escolher um lado, entende? Mas ter os ouvidos bem atentos para duas vozes que são fundamentais. A voz do Espírito, que fala com a gente pela palavra de Deus, a Bíblia, e ao mesmo tempo a voz do mundo contemporâneo, com as suas angústias, as suas conquistas, suas perguntas, tudo isso. O Stott não está propondo assim diluir a fé para ela caber no mundo. Não é isso, mas sim conectar essas duas realidades de forma inteligente, fiel e sensível. É um chamado à relevância sem perder a identidade. E é essa jornada que a gente vai tentar fazer hoje, né? Explorar como o Stott constrói essa ponte. Vamos mergulhar um pouco na dificuldade, mas também, sei lá, na beleza de ser um cristão contemporâneo. O que isso significa? Vamos dar uma olhada na visão que ele traz sobre nós mesmos, sabe? Quem somos nós, esses seres humanos cheios de contradição? Investigar o que significa de verdade dizer Jesus é Senhor. Entender como o discipulado envolve a pessoa toda, mente, emoções, o trabalho, e como o amor é tão central nisso tudo. E, claro, a missão da igreja, que para Stott não é um apêndice, né? É o coração da coisa. E fechar com aquela tensão bem realista do já e o ainda não. Parece bastante coisa, eu sei, mas a ideia é pegar os pontos-chave, né? Então, por onde a gente começa essa construção? Talvez por esse próprio desafio de ser contemporâneo. Perfeito. Para Stott, ser contemporâneo é mais do que só existir agora, no presente. É viver o presente, mas assim, enriquecido pela sabedoria que vem do passado, a fé que a gente recebeu e também iluminado pela esperança do futuro, a promessa da volta de Cristo. O problema, como você disse, é que muita gente sente uma lacuna, um abismo mesmo entre a fé histórica e o mundo de hoje. Parece que o cristianismo ficou lá atrás, preso no passado, falando uma língua que ninguém mais entende direito. E aí, claro, surge aquela tentação que o Stott viu muito claramente, a de tentar repaginar Jesus, deixar ele mais palatável, tipo criar um Jesus versão 2.0, que se encaixe nas nossas expectativas modernas. Ele criticava muito aquelas imagens distorcidas, né? Jesus só um mestre de bom senso, ou então um revolucionário político, quase um guerrilheiro, ou até um mágico. O Stott alertava que, fazendo isso, a gente não torna Jesus relevante de verdade. A gente diminui ele. A gente tira dele o poder de nos confrontar e transformar. A relevância genuína vem do encontro com o Jesus histórico, mesmo que ele nos desafie. E a alternativa para essa modernização superficial é justamente a tal da dupla escuta. Aqui está o coração da proposta dele. Ouvir a palavra de Deus com humildade, sabe? Buscando entender e crer mesmo quando é difícil, quando incomoda, e ao mesmo tempo ouvir o mundo, mas com atenção crítica, claro, e também com simpatia. Tentar entender as pessoas, as dores delas, as buscas, para poder relacionar o evangelho a elas de um jeito que faça sentido. Ele até usa o exemplo negativo dos amigos de Jó, lembra? No começo eles ficaram lá, em silêncio, respeitando a dor. Foi bonito. Mas depois começaram a despejar um monte de discurso teológico, correto talvez, mas totalmente desconectado da dor real do Jó. Eles falharam na escuta do amigo, da situação. Quer dizer, então, ouvir o mundo não é concordar com tudo, se moldar ao mundo, certo? De forma alguma. Para o Stott, a fidelidade à palavra é inegociável. Mesmo que o evangelho tenha pontos que soam estranhos ou até ofensivos para a mentalidade moderna, sei lá, a cruz, a exclusividade de Cristo,
Eles não podem ser removidos, entende? A igreja, como Paulo diz lá em Romanos 12, não deve se conformar ao padrão deste mundo, mas ser transformada por Deus. A relevância dela vem justamente de ser diferente, de oferecer uma alternativa real, e não de ser só uma cópia desbotada do mundo. Entendi. Essa dupla escuta, então, leva a gente a olhar tanto para a palavra quanto para o mundo. E para entender o mundo, a gente precisa entender as pessoas que estão nele, ou seja, nós mesmos. Como é que o Stott aborda a natureza humana? Bom, ele parte do fundamento bíblico, né? Gênesis 1, fomos criados à imagem de Deus. Isso nos dá uma dignidade, nossa, imensa. Não somos meros acidentes cósmicos. Pode estrela. Essa imagem se reflete na nossa capacidade de pensar, de ter consciência moral, de amar, de criar, de nos relacionarmos com Deus e com os outros. Tem uma nobreza inerente no ser humano, como Shakespeare captou lá em Hamlet. Que obra de arte é o homem? É lindo isso, mas essa não é a história toda, né? Infelizmente. Stott não ignora o lado sombrio da coisa. Não mesmo. Ele encara de frente o paradoxo humano, que é resultado da queda. A gente é capaz das maiores belezas, dos atos mais nobres de compaixão. Pensa na arte, na ciência usada para o bem, nos atos de sacrifício, e ao mesmo tempo somos capazes das piores atrocidades. Campos de concentração, guerras, exploração, crueldade pura. Somos essa mistura desconcertante de grandeza e miséria. É aí que entra aquela analogia forte que ele usa, né? Do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Exatamente essa. A história do médico respeitável, o Dr. Jekyll, que, sabendo que tinha um lado mal dentro dele, tenta separar isso quimicamente. E aí ele cria um monstro, o Mr. Hyde. No começo ele acha que controla a transformação, sabe? Mas o Hyde vai ganhando força e acaba dominando tudo. O Stott usa essa imagem para mostrar duas coisas, basicamente. Primeiro, essa nossa dualidade profunda, essa luta interna. E segundo, a total inutilidade de tentar nos consertar sozinhos. O Jekyll não consegue se livrar do Hyde, ele é consumido. A tentativa de autossalvação falha tragicamente. Caramba! Então, se a gente não pode se salvar sozinho dessa condição tão paradoxal, qual é a saída? Onde está a esperança? A resposta cristã que Stott apresenta com muita clareza não é um esforço humano maior, não é se esforçar mais, é uma intervenção divina. É a obra de Jesus Cristo, sua vinda no mundo, sua morte na cruz, no nosso lugar, o que a gente chama de morte vicária, né? Sua ressurreição vitoriosa e também a obra do Espírito Santo, que vem morar na gente e começa um processo de transformação por dentro. Essa é a única esperança real para lidar com o Mr. Hyde que existe dentro de nós. Falando em Cristo, Stott dá uma ênfase enorme naquela confissão central dos primeiros cristãos. Jesus Cristo é Senhor. Kyrios Jesus. Por que isso era tão fundamental para eles? Olha, dizer Kyrios Jesus lá no Império Romano, onde o próprio imperador era chamado de Kyrios, Senhor, isso era uma declaração política e teológica radical. Era afirmar que a lealdade última não pertencia a César, mas a Jesus. Ponto. Era reconhecer, como Paulo escreve lá em Filipenses 2, que Deus exaltou Jesus acima de tudo e de todos. Era uma afirmação clara da divindade de Jesus e da sua autoridade suprema. E o Stott conecta isso direto com a nossa experiência hoje, né? Dizendo que Jesus não é só Salvador, ele é também Senhor. O que isso implica, assim, na prática? Implica que aceitar Jesus não é só receber o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. Isso é, ele como Salvador. É maravilhoso, mas não para aí. É também submeter toda a nossa vida à autoridade dele. Ele como Senhor. Para Stott, não dá para ter um sem o outro. Entende? Ou pelo menos não deveria dar. O senhorio de Cristo não se limita à esfera religiosa da vida, tipo ir à igreja. Não, ele deve abranger tudo. Como?
Que áreas ele destacaria mais? Ele menciona várias, mas a gente pode agrupar em algumas principais. Primeiro, a área intelectual. Nossa mente, nosso jeito de pensar deve ser cativo a Cristo. Depois, a área moral. Nossos valores, nossos comportamentos precisam se alinhar aos ensinos dele. A área social. A nossa preocupação com a justiça, com a compaixão, o jeito como a gente trata os outros na sociedade. E até a área política, veja só. Reconhecer que nenhuma autoridade humana é absoluta. Todas estão, em última instância, debaixo da autoridade de Cristo. Isso tem implicações bem sérias sobre como a gente se relaciona com o Estado, com a sociedade. Nossa, isso redefine completamente o que significa seguir a Cristo, né? Não é só ir à igreja aos domingos, é um discipulado integral mesmo, que envolve a pessoa toda, coração, alma, mente, força, como Jesus mesmo disse. E o Stott parece valorizar muito o papel da mente nesse processo todo, algo que às vezes é visto com um pouco de desconfiança em alguns círculos cristãos, não é? Sim, ele combateu firme essa falsa dicotomia, essa briga inventada entre fé e razão. Para Stott, a mente é um presente de Deus e deve ser usada a serviço dele. Ponto. O entendimento é crucial para uma fé madura, para a gente discernir a vontade de Deus. Ele até cita o Salmo 32, que adverte a gente para não ser como cavalo ou mula sem entendimento, que precisa de freio e cabresto para obedecer. Deus quer nos guiar pela compreensão. E, além disso, a mente é essencial para a gente comunicar o evangelho de forma clara, relevante para o nosso tempo. Mas existe o risco de um cristianismo muito frio, só intelectual. Calculista. Com certeza existe. E Stott alerta contra dois extremos aí. O primeiro é o elitismo, sabe? Achar que pensar sobre a fé é coisa só para acadêmico, para intelectual. Não é. E o segundo é o intelectualismo, que é ter a mente cheia de conhecimento, mas o coração vazio. Vazio de amor, de compaixão. Ele buscava um equilíbrio. Uma fé que pensa sim, mas que também sente e que age. E as emoções? Onde elas entram nesse quadro todo? Ele valida o sentir, dá espaço para isso. Totalmente. E olha que ele vinha de uma cultura britânica que valorizava muito a contenção emocional, aquele lábio superior rígido, como ele mesmo descrevia. Mesmo assim, Stott faz questão de mostrar que as emoções têm um lugar legítimo e importante na vida cristã. O próprio Jesus sentiu profundamente, compaixão pelas multidões, alegria, angústia no Getsêmani, ira santa contra a hipocrisia, amor sacrificial. O ponto não é reprimir as emoções, jogar para debaixo do tapete, mas sim redimi-las e direcioná-las corretamente. O que significa direcionar corretamente? Tipo, discernir entre o que é bom e o que é ruim? Exatamente isso. Nem toda emoção é positiva ou boa em si. A Bíblia fala de ira justa, como a de Deus contra o mal, mas também condena a ira egoísta, destrutiva. Fala de tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, e de tristeza do mundo, que leva à morte. O desafio é que a nossa mente, iluminada pela palavra e guiada pelo Espírito, aprenda a discernir e a cultivar emoções que honram a Deus, como o amor, a alegria, a paz, e a controlar ou redirecionar as negativas. A mente não anula a emoção, mas a orienta. Faz todo sentido. Mente e emoção engajadas no processo. E a nossa vida prática, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Stott fala sobre vocação, o chamado. Como entra isso? Sim, fala muito. E ele faz uma distinção bem útil entre o chamado universal de Deus, que é para todos os cristãos, seguir a Cristo, viver em santidade, testemunhar, etc., e o chamado específico. Esse específico envolve as decisões particulares sobre carreira, casamento, onde servir. E sobre esse chamado específico, ele resgata uma ideia bem importante, baseada lá em 1 Coríntios 7. É o princípio de permanecer na condição em que foi chamado. O que isso quer dizer na prática? Que a pessoa não deve mudar de emprego ou de estado civil depois que se converte. É isso. Não necessariamente uma regra absoluta, não pode mudar. Mas é um princípio geral contra aquela ideia de que a conversão exige uma ruptura radical com tudo que a pessoa era ou fazia antes.
Alguns, lá em Corinto, achavam que tinham que largar o cônjuge não cristão ou o trabalho secular. E Paulo diz, calma lá, Deus pode usar você aí mesmo onde você está. Isso foi revolucionário na época, e ainda é, porque combateu aquela visão antiga, medieval, de que só o trabalho religioso, ser padre, monge, era uma vocação de verdade. Stott, seguindo os reformadores, afirma que todo trabalho honesto pode ser uma forma de servir a Deus e ao próximo. Sua profissão pode ser o seu ministério. Nossa, isso é libertador, tira um peso, né? Então, como descobrir esse lugar específico de serviço, essa vocação particular? Stott sugere que um fator-chave são os nossos dons. Tanto os talentos naturais que Deus nos deu quando nascemos, quanto os dons espirituais que Ele concede à igreja, pelo Espírito Santo. Deus não dá dons para a gente guardar numa gaveta, né? Mas para serem usados para o bem comum, para a edificação de todos. Então, olhar para os nossos dons, aquilo que a gente faz bem e com paixão, pode dar pistas importantes sobre onde a gente pode servir de forma mais eficaz e frutífera. Falando em fruto, isso nos leva direto para o famoso fruto do Espírito lá de Gálatas 5, né? E o Stott coloca uma ênfase muito, muito grande no primeiro item da lista, o amor. Absolutamente. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor vem primeiro. E para Stott, essa não é uma ordem por acaso. O amor é a marca registrada do discípulo de Jesus. É a graça suprema. Ele argumenta que o amor é mais importante que a ortodoxia doutrinária perfeita. Lembra de 1 Coríntios 13? Sem amor, mesmo com todo conhecimento, a gente é nada. O amor é mais importante que uma fé capaz de mover montanhas, mais importante que experiências espirituais espetaculares, dons incríveis. A primeira, a principal evidência da obra do Espírito em nós, não é poder, não é milagre, é amor. E a alegria e a paz, que vem logo depois na lista, como elas se encaixam? Stott as vê como consequências, quase como subprodutos do amor, entende? Numa cultura como a nossa, tão obcecada pela busca da felicidade, da paz interior como fins em si mesmos, ele nos lembra que, biblicamente, a alegria e a paz genuínas florescem quando o nosso foco está em amar a Deus e ao próximo. Quando a gente se dedica a servir, encontra uma alegria e uma paz que a busca egoísta pela autorrealização nunca alcança. E esse amor não é só um sentimento, né? Ele se mostra em ações concretas como paciência, gentileza, bondade, que também estão na lista. Sim, as qualidades que seguem na lista de Gálatas descrevem como o amor se parece na prática. Longanimidade, que é a paciência com pessoas difíceis, benignidade, uma disposição amável, gentil, bondade, que é o amor em ação, que faz o bem. Stott contrasta esse fruto com as obras da carne, imoralidade, ódio, discórdias, que Paulo lista logo antes. E ele enfatiza uma coisa importante. O fruto não cresce sozinho, por mágica. Precisa ser cultivado. É preciso semear para o espírito, ou seja, praticar disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, comunhão, serviço. Cultivar o fruto exige intencionalidade e esforço da nossa parte. Essa vida transformada pelo Espírito, marcada pelo amor, ela inevitavelmente transborda para fora, né? Não fica contida. Isso nos conecta direto com a ideia de missão, que parece ser central para o Stott. Centralíssima. Para ele, a missão não é apenas uma das atividades da igreja. É a sua razão de ser, porque reflete a própria natureza de Deus. Deus é um Deus missionário. Ele argumenta que a Bíblia inteira revela isso. Desde Gênesis, com a criação da humanidade e a promessa a Abraão de que nele seriam benditos todas as famílias da terra. Todas. Passando pelos evangelhos, com o Cristo que foi enviado ao mundo e que envia seus discípulos. Atos, com o Espírito Santo impulsionando a igreja a testemunhar até os confins da terra. As epístolas mostrando uma igreja com vocação global. E Apocalipse, com aquela visão maravilhosa da multidão redimida de todas as nações, tribos, povos e línguas. A missão está no DNA da fé cristã.
E o Stott foi um grande articulador daquilo que se chama de missão integral, certo? O que isso significa exatamente? Que não basta só pregar o evangelho? Exatamente isso. Significa integrar a proclamação do evangelho, a evangelização com a demonstração do amor de Deus através da ação social, compaixão, busca por justiça social. Ele olhava para Jesus. Jesus ensinava e curava, pregava o reino e alimentava os famintos. Era a palavra e a ação juntas. Stott usava uma comparação brilhante entre duas parábolas. A do filho pródigo, que mostra nossa necessidade de salvação do pecado pessoal, e o amor acolhedor do pai. E a do bom samaritano, que mostra nossa responsabilidade de agir com compaixão diante do sofrimento do próximo, causado pela injustiça, pela violência. Negligenciar a evangelização é ser como o irmão mais velho do pródigo, sabe? Ressentido com a graça. E negligenciar a ação social é ser como o sacerdote e o levita, que passaram indiferentes pelo homem caído na estrada. Lembro bem daquela imagem forte do Pacto de Lausanne, que o Stott ajudou a redigir. Evangelização e responsabilidade social são como as duas lâminas de uma tesoura, inseparáveis, para poderem cortar, para serem eficazes. Perfeita imagem. Exatamente. E o modelo supremo para essa missão integral é a própria encarnação de Cristo. Ele não ficou lá do céu gritando ordens para a gente. Ele esvaziou-se, como diz Filipenses. Tornou-se humano, viveu entre nós, comeu nossa comida, sentiu nossas dores, identificou-se com a nossa condição. Esse é o modelo de missão encarnacional. Entrar no mundo do outro com humildade, com serviço. Como Paulo disse, fazer-se tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Isso implica sair da nossa zona de conforto, né? E o Stott não romantizava isso, né? Ele era bem realista sobre o custo dessa missão. De forma alguma. Seguir o exemplo de Cristo e de Paulo na missão envolve vulnerabilidade, sofrimento, oposição, até a morte, em muitos casos. É o grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, como Jesus mesmo disse. Paulo falava da morte operando em nós para que a vida opere em vós. A missão autêntica, aquela que realmente transforma vidas e comunidades, raramente é fácil ou confortável. Ela exige disposição para pagar um preço. Uau! Pesado, mas real. Isso tudo nos leva a um ponto final que me parece crucial no pensamento do Stott. A necessidade de vivermos numa tensão constante. A tensão entre o já e o ainda não. O que ele quer dizer com isso, afinal? Essa é talvez uma das chaves de leitura mais importantes para a gente entender o Novo Testamento e a própria vida cristã. A ideia central é a seguinte: com a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, o reino de Deus já foi inaugurado, a nova era começou. Isso é um fato. Mas a sua consumação plena, a erradicação total do pecado, do sofrimento, da morte, isso ainda não aconteceu. Isso só vai ocorrer na segunda vinda de Cristo. E nós vivemos nesse intervalo, nesse entretempo, entre o já da inauguração e o ainda não da consumação. E como essa tensão do já e ainda não se manifesta na nossa vida diária, na prática? Fomos salvos da culpa e do poder dominante do pecado, mas ainda não fomos salvos da sua presença e influência constante. A luta continua. Na santidade, já fomos declarados santos em Cristo, temos o Espírito Santo morando em nós, mas ainda não somos perfeitos. A luta contra a velha natureza, a carne, continua firme. Na cura, já experimentamos o poder do reino com curas, milagres, que são sinais da restauração futura, mas ainda não estamos livres da fragilidade do corpo, da doença, da morte. Na igreja, já somos a nova comunidade de Deus, o corpo de Cristo, mas ainda não somos uma comunidade perfeita. Ainda lutamos com divisões, falhas, pecados. E na sociedade, já somos chamados a ser sal e luz, a promover a justiça e a paz, mas ainda não veremos a transformação completa do mundo antes da volta de Cristo. Isso exige um equilíbrio muito, muito grande para não cair nos extremos, imagino eu. Exatamente. O Stott alertava muito contra dois perigos principais. O primeiro é o que ele chamava de cristãos do já, um otimismo exagerado, sabe?
Um triunfalismo que meio que ignora a realidade do pecado e do sofrimento que ainda persistem no mundo e em nós. Isso pode levar à arrogância, eu já sou perfeito, ou então a uma baita desilusão quando as coisas não acontecem como a pessoa esperava, quando a vitória não é total aqui e agora. O segundo perigo é o dos cristãos do ainda não, um pessimismo que paralisa, que foca tanto nas dificuldades, nas limitações, nos fracassos, que acaba não crendo no poder que Deus já nos deu pelo Espírito e não agindo com esperança. Fica só esperando o fim. Então, o caminho saudável é viver nessa corda bamba, nessa tensão. É viver realisticamente na tensão, com confiança total no que Cristo já conquistou por nós na cruz e na ressurreição. Isso nos dá segurança, nos dá esperança firme, mas ao mesmo tempo com humildade, reconhecendo que a jornada ainda não terminou, que somos peregrinos, que ainda gememos aguardando a redenção final do nosso corpo e de toda a criação. Essa tensão nos mantém dependentes de Deus, nos mantém vigilantes, perseverantes, sem cair nem na presunção, nem no desespero. Que resumo poderoso dessa visão tão equilibrada do Stott. Então, recapitulando rapidinho nossa conversa sobre o ouça o espírito, ouça o mundo. A gente começou com esse desafio da dupla escuta para conectar fé e mundo com integridade sem perder a essência. Vimos a visão realista da natureza humana, essa mistura de dignidade e queda que nos faz tão necessitados da graça. Afirmamos o senhorio de Jesus sobre tudo, não só sobre o religioso. Exploramos um discipulado que engaja a pessoa inteira, mente, emoção e vocação, com o amor sendo o fruto principal, a marca registrada. Mergulhamos na missão integral, essa união inseparável de palavra e ação, de evangelização e compaixão, e terminamos com essa necessidade vital de vivermos equilibrados nessa tensão do já e do ainda não. Ufa, foi bastante coisa. Foi sim, e talvez a grande pergunta que o Stott nos deixa, pairando sobre tudo isso, seja bem prática mesmo. Como é que nós, no corre-corre da vida, no dia a dia, como podemos realmente cultivar essa dupla escuta? Como manter nossos ouvidos atentos à voz suave do Espírito na palavra, sem nos isolarmos do mundo, sem criar uma bolha? E, por outro lado, como ouvir as perguntas, as dores, os anseios do mundo com compaixão de verdade, com sensibilidade, mas sem sermos engolidos por ele, sem comprometer a verdade do Evangelho, encontrar esse equilíbrio dinâmico. E isso no dia a dia. Esse me parece ser o desafio contínuo para quem quer seguir Jesus de forma autêntica no século XXI. Uma pergunta para a gente ficar mastigando, né? Com certeza.